Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje nós católicos estamos em festa. A nossa alegria, ela consiste nesta grande festa, nesta grande celebração que é a celebração da exaltação da Santa Cruz. Hoje, na liturgia, nós rezamos, nós cantamos o glória, nós glorificamos o Pai, nós glorificamos o Filho, nós glorificamos o Espírito Santo, enfim, nós glorificamos a Santíssima Trindade por esta grande obra, como nós rezamos no Salmo 77. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. E qual foi a grande obra do Senhor? A grande obra do Senhor foi toda essa preparação de redenção, de história da salvação na nossa vida, desde quando Adão e Eva, infelizmente, permitiram que Satanás entrasse na vida deles. E após essa entrada, o homem desobedeceu a Deus e o homem perdeu o céu. O homem perdeu a convivência com Deus. O homem perdeu o amor para com Deus. O homem deu as costas para Deus. Foi isso que aconteceu no dia em que Adão e Eva pecaram. E, em consequência disso, fomos expulsos do paraíso terrestre. E ali vai dizer que Deus colocou os serafins na porta da entrada do jardim do Éden, para que o homem não pudesse mais entrar. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele queria que nós voltássemos e ficássemos com Ele. E a única forma disso acontecer seria com a morte do próprio Deus. Deus precisava morrer, oferecer-se em sacrifício para que o homem pudesse se reconciliar com Deus. E aí nós vemos a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, Ele que é Deus, se fazendo homem no seio materno de Nossa Senhora. E aí Ele vem para colocar em ordem, porque o mundo entrou numa desordem. Os homens ficaram desordenados diante de Deus. E aí pecando, fazendo mal, matando, desobedecendo a Deus, criando outros deuses e assim por diante. Então Jesus vem, coloca tudo em ordem, ensina o caminho, tanto que ele começou dizendo na sua pregação: convertei-vos e crede no Evangelho. Eis que os tempos chegaram
Por isso se convertam e creiam no Evangelho, ou seja, se convertam, mudem de vida, saiam desta vida errada, adorem o Deus verdadeiro e caminhem no caminho da salvação. E depois que isso aconteceu, e crer no Evangelho, crer na Boa Nova, significa crer em Jesus, porque ninguém vai ao Pai senão por meio dele. E aí Jesus morre na cruz. Esta é a grande obra do Senhor na nossa vida. A encarnação, a morte e a ressurreição do seu Filho, de Jesus Cristo. E quando Jesus está lá na cruz, ele pede ao Pai, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E depois ele se entrega. Ele entrega o seu espírito e ele morre. E aí está realizada a grande obra da redenção, da salvação. A partir deste momento, o homem que caminhava para o inferno agora caminha para o céu. A porta do inferno se fecha, a porta do céu se abre. Mas o homem decide se ele quer ir para o inferno ou se ele quer ir para o céu, porque Deus dá a liberdade ao homem. O homem deve escolher. É o livre-arbítrio. Escolhendo Jesus Cristo, entra no céu. Dando as costas para Jesus, vai para o inferno. Esta é a grande obra de redenção. Por isso que hoje nós exaltamos a Santa Cruz. Exaltar a Santa Cruz significa exaltar aquele que está crucificado, aquele que se fez maldição, como está ali no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Ele foi colocado entre dois facínoras. Ele assume essa maldição do homem. Ele assume o pecado do homem para si e a partir disso o homem é salvo. É o que está dizendo hoje no Evangelho. Deus, de tal modo, amou tanto o mundo, esse mundo aqui são as pessoas, somos nós, que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crê, tá vendo? Essa morte que ele está falando não é essa primeira morte que nós vemos, é a segunda morte, que é a condenação eterna ao inferno. Então, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então, essa primeira vinda de Jesus, ele não veio condenar, ele veio salvar. Mas quando ele morre na cruz e volta para o céu, ele diz que vai voltar. Ele vai retornar para buscar aqueles que estão sendo fiéis a ele. E aqui, meus irmãos, é importante notar uma coisa. Quando Jesus vem, na segunda vinda, quando ele virá para buscar os católicos, viu? Ele vem buscar os católicos. Porque se ele vem buscar os batizados, aqueles que nele crê, ele vem buscar aqueles que pertencem à verdadeira igreja de Cristo. Isso é importante notar isso. Isso é a nossa fé. Então Jesus vem buscar aqueles que foram batizados. E quando as pessoas são batizadas, elas se tornam católicas, porque o batismo é da igreja católica. Então aqueles que vêm e que estão na igreja, como São Pedro vai dizer, que é a comunidade dos eleitos. A igreja é a comunidade dos eleitos. Então, diante dessa grande obra de redenção,
que acontece quando Jesus morre na cruz, ele vem buscar os eleitos. Irmãos, segundo eleitos, segundo a presciência de nosso Deus, que o Senhor esteja convosco. E a Igreja Católica, ela aguarda o grande dia em que Jesus vai retornar, para levar todos aqueles que estiverem aqui e que são fiéis a Ele, os católicos. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem nele crê e for batizado, ou seja, quem passa a crer em Jesus e for batizado, porque a pessoa passa a crer em Jesus e ele é batizado. Sendo batizado, ele se torna católico. Todo que nele crê será salvo. Todo que for batizado será salvo. Mas quem não crê já está condenado. E aqui, nesta conversa que Jesus está tendo com Nicodemos, Jesus faz uma referência ao Antigo Testamento que está no livro dos Números, que é a primeira leitura de hoje. Porque hoje tem duas leituras por ser festa, tem duas leituras. Então pode-se escolher o livro do Gênesis, que é o capítulo 21, do versículo 4b até o 9, ou se pode escolher também Filipenses 2, de 6 a 11. Mas fazendo referência à primeira leitura, então, no caso do livro dos Números, então Jesus fala a Nicodemos: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. O único que veio do céu foi Jesus. Agora, depois da morte dele, da redenção dele, nós somos agora convidados, porque nós passamos a crer nele e somos batizados, e passamos a ser fiéis a ele, aí nós iremos para o céu. Aí nós iremos para o céu. Então, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, e aqui nós lembremos agora que o que foi que aconteceu no livro dos Números, que eu fazia referência antes, o povo estava no deserto, murmurando, condenando Deus, porque eles estavam agora apelando, porque estavam dizendo que eles foram tirados do deserto, das mãos do faraó, porque eles viviam no Egito. Eles eram escravos no Egito, meus irmãos. Eles eram escravos do faraó. Deus tirou ele da escravidão. E agora eles estavam no deserto murmurando, dizendo que Deus não dava comida para eles, não dava bebida, eles não tinham água para beber. E Deus estava dando isso e começaram a murmurar. E aí Deus mandou serpentes. E as serpentes iam picando, mordendo aquelas pessoas que estavam murmurando, e eles estavam morrendo. E aí Moisés intercede. E aí Deus diz: faça uma serpente de bronze, amarre ela numa haste, numa madeira, e aí erga essa haste com a serpente, e todo aquele que olhar para a serpente será curado. E aí Nicodemos, agora Jesus falando para Nicodemos, ele diz: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Olha aqui a referência. A serpente é erguida, aqui a serpente de bronze é erguida, e todo aquele que olhar para a serpente será curado. E agora a referência é Jesus Cristo, que é erguido no madeiro, erguido na cruz. E uma vez que é erguido, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Nós estamos no capítulo 3 do Evangelho de São João, versículo 13 a 17.
Assim é necessário, vou repetir de novo, que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que neles crerem tenham a vida eterna. Se no deserto uma serpente de bronze, ali feita por Moisés, ela foi erguida numa haste, e todos os que olhassem para ela, seria curado, está no livro dos Números, que eu acabei de falar, seriam curados. Agora, Jesus sendo erguido na cruz, todos os que nele, aqueles que olharem para a cruz e crê naquele que está na cruz, será salvo. No deserto, curados. No Calvário, salvo. Vocês estão vendo, meus irmãos, que isso não é idolatria? Por que Deus lá no deserto mandou levantar uma serpente de bronze e todos que olharem para aquela serpente seriam curados do próprio veneno daquelas serpentes que estavam ali picando as pessoas, mordendo, e as pessoas estavam morrendo? Deveria ser idolatria. Mas Deus quis que fosse assim. Então, como é que pode dizer que nós, quando nós olhamos Jesus crucificado, nós estamos na idolatria, como os nossos irmãos evangélicos dizem? Não, isso não é idolatria, porque a referência de quem está na cruz é o próprio Jesus Cristo. É Jesus, não pode ser idolatria. Seria idolatria se tivesse um porco lá, se tivesse uma vaca, e nós estivéssemos dizendo que aquela vaca, aquele porco, ou sabe lá o quê, ou uma outra pessoa qualquer, e disséssemos que aquela pessoa que veio do céu, que nasceu da Virgem Maria, que foi ele que nos salvou. Não, aí é idolatria. Mas a referência é Jesus Cristo. E o Catecismo da Igreja deixa isso bem claro, que a partir do momento em que Jesus ele se torna visível no meio de nós, olhar para o crucificado, porque a referência do crucificado é o próprio Jesus, isso não é idolatria. E aí nós temos os santos, que nós não adoramos os santos, nós veneramos os santos. E aí entra a questão do culto. O culto é prestado a nosso Senhor Jesus Cristo é o culto de latria. Latria significa adoração a nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós adoramos Jesus presente na Eucaristia, porque Jesus está presente na Eucaristia. Agora, o culto que nós prestamos aos santos chama-se dulia, que não é adoração, é veneração. Nós ficamos admirados com esses homens, essas mulheres, que no decorrer da igreja, da história da igreja, eles viveram somente para Deus. E viveram somente para nosso Senhor Jesus Cristo. E muitos deles foram até mortos. E aí entra o martírio. Nós ficamos admirados quando vemos lá o martírio de Pedro, o martírio dos apóstolos, o martírio de São Maximiliano Kolbe e tantos outros que foram martirizados. Nós ficamos admirados, aí nós veneramos, nós não adoramos, mas a adoração se dá somente a Jesus Cristo. Mas hoje, diante da cruz, nós exaltamos aquele que foi crucificado, aquele que está da cruz. Quem é que está da cruz? É nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós adoramos o crucificado. E aqui, meus irmãos, eu quero falar uma coisa. O altar, que lembra o Calvário, ali nas nossas igrejas, aqui eu estou falando de nós católicos, aí nós temos lá no altar o ambão
da palavra que lembra Cristo. É Cristo que ensina, que fala. Por isso que no ambão da palavra o sacerdote chega e proclama a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali vai um leigo, alguém que lê, faz uma leitura do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, proclama o Salmo e ali Deus vai nos falando. Em seguida nós temos ali o altar. O altar também é Cristo. Por isso que nós, sacerdotes, quando entramos, nós beijamos o altar. E temos lá Jesus crucificado, porque ali lembra o Calvário. E a cruz que está ali, ela tem que ter a imagem de Jesus crucificado. Se coloca apenas uma cruz sem o crucificado, isso já pende para o protestantismo, porque os protestantes, eles até admitem de ter uma cruz lá, mas eles acham que se colocar o crucificado, na imagem de Jesus crucificado, já é idolatria. Então eles não colocam o Jesus crucificado. E parece que a Igreja Católica está se tornando meio que protestantizada, e nós encontramos agora nos altares cruz sem o crucificado. Está querendo agradar os outros? Não, nós não estamos aqui para agradar os outros, não. Nós estamos aqui para agradar nosso Senhor. Então, no altar precisa ter Jesus, a imagem de Jesus na cruz crucificado. E uma outra coisa que agora estão fazendo, porque assim como os evangélicos, eles fogem da cruz, não querem saber da cruz, aí estão colocando agora a imagem de Jesus ressuscitado. Não é a imagem de Jesus ressuscitado, é a imagem de Jesus crucificado, porque nós estamos ali no Calvário, aonde Jesus se dá a nós. Por isso que a Santa Missa é a celebração, é a renovação, é a atualização do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é preciso ter Jesus crucificado. Então, nesses lugares onde está Jesus ressuscitado lá, é preciso colocar a cruz com a imagem de Jesus crucificado. E aí, para terminar, coloquemos também a imagem de Jesus crucificado em nossas casas, para nós lembrarmos que Jesus morreu e nos salvou, e aí está a redenção. Por isso que nós exaltamos hoje Jesus crucificado. E também não é para colocar no crucifixo a imagem de um homem qualquer, é a imagem de Jesus crucificado, porque agora estão querendo colocar um lavrador lá, é para colocar Jesus crucificado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.